Oi, tudo bem, segundo ano? Tô aqui de volta. Falei que ia aparecer mais, né? Vim aqui pra gente poder realizar a nossa correção da atividade da semana passada, do dia 24, de produção de texto. Então, a gente vai fazer a correção hoje sobre a interpretação daquele conto que a gente já conhece, tá bom? Então, vamos lá pra gente não perder tempo. Aí, pessoal, estamos aqui já no início da nossa atividade. O início dessa atividade tem o nosso conceito sobre o que é conto, né? A gente já tem uma ideia, já estudou sobre isso, mas a prova vai dar uma lidinha rápida. O conto é uma obra de ficção, um texto ficcional. Cria um universo de seres e acontecimentos de ficção, de fantasia ou imaginação. Como todos os textos de ficção, o conto apresenta um narrador, personagens, ponto de vista e enredo. Narrador, como a gente já estudou, é quem conta a história, né? Quem narra, quem expressa todas as informações sobre aquele texto. Personagens são os que realizam, né, as coisas dentro da história. Um ponto de vista, né? E o enredo. Enredo é o nome que a gente dá para a estrutura do texto, que é introdução, desenvolvimento, clímax e desfecho, ok? E aí a Pro escolheu aqui o texto que a gente também já viu na nossa apostila do Patinho Feio. Ele tá bem resumidinho aqui, inclusive o clímax foi comprimido, foi tirado desse texto, né? Ele não tá aí bem desenvolvido. É justamente para dar mesmo uma enxugada na nossa lição, para a gente conseguir fazer ela com mais facilidade. Então, vou ler o texto para a gente poder responder. O patinho feio. Num bosque, perto de um lago, uma pata fez seu ninho. O patinho que nasceu por último era feio e passou a ser maltratado pela mãe, pelos irmãozinhos e pelos outros patos. Um dia, não suportando mais, o patinho foi embora. Ele viveu, então, muitas aventuras e passou por vários sofrimentos. Finalmente, se viu num magnífico jardim. Aí encontrou 3 belos cisnes e descobriu que ele era, na verdade, um cisne, um lindo cisne. Bonitinha nossa história, né? Clássico da literatura. Muito bom. Vamos para nossa correção, então? Vamos lá. A primeira perguntinha dos nossos exercícios é sobre o nosso título, né? Muito fácil. Copie o título do nosso conto. Qual é o título? O patinho feio. O patinho feio. Muito bem. Muito fácil essa, né? Todo mundo acertou. A número 2 está perguntando qual que era a característica principal, né? Aliás, quem era o personagem principal, né? Característica tá ali embaixo. Quem era o personagem principal da nossa história? Um gato ou um pato? A gente sabe que na história original, que a gente leu lá na nossa sala, tem um personagem gato, mas nessa daqui que a gente leu, não tem gato nenhum. Então, nem teria como a gente poder confundir, tá bom? Então, no caso aqui, o personagem principal, a história passa toda em volta do nosso patinho, ok? Vamos lá. A número 3 diz o seguinte: qual é a característica principal desse personagem? Na verdade, é uma característica que não tem um grande fundo de verdade aí não, né? Porque no final ele acaba se transformando num lindo cisne, não é a principal característica dele. E a gente também tem que entender, né, como a gente conversou várias vezes lá na escola, que essa questão de aparência é bastante relativa, né? Como a Pro já disse para vocês várias vezes, a beleza está nos olhos de quem vê. Cada um tem suas qualidades e ser diferente é muito bom. Então, vamos lá. Mas a nossa respostinha aqui é ser considerado feio. Não quer dizer que realmente ele era, né? Cada um tem uma opinião, cada um vê de um jeito. E a gente tem que respeitar. Vamos lá.
a número 4, né? Não é a última lição. Ainda temos mais uma lá embaixo. Ela pergunta onde se passa a história. Eu queria mostrar pra vocês que se a gente começar aqui, ó, se a gente olhar aqui no primeiro parágrafo do nosso texto, na introdução, a gente consegue perceber que normalmente na introdução, no primeiro parágrafo dos contos, vem descrito, vem colocadinho lá a descrição do lugar, diz como é o lugar, e também vem a apresentação dos personagens, ou seja, nos primeiros parágrafos, e especificamente no primeiro parágrafo desse trecho, já vem dizendo aí aonde é e quem são os personagens do texto. E isso é uma coisa que acontece na maioria dos contos, tá bom? Então, olha lá, num bosque perto de um lago. Mas a gente tem que prestar atenção em uma coisa aí. Aqui diz que a história começou num bosque perto de um lago. Mas a gente vê lá no final que existe um outro local onde a história se passou também, né? Que foi ali num magnífico jardim. E aí, quem acertou e colocou todos esses lugares aí? Vamos ver? Então, na verdade, a nossa resposta vai ficar assim. Olha só como que vai ficar a nossa resposta, então. Num bosque perto de um lago e em um magnífico jardim. Não podemos esquecer que apareceu um outro lugar aí, ok? Então, quem colocou todas essas respostinhas aqui iguais às que a Pro colocou, pode colocar um certinho aí, pode, quem não acertou não tem problema, corrige, que quando a gente estiver na escola novamente, a Pro vai corrigir, ok? Já estamos aqui no nosso último exercício, então vamos lá. Aí tem um lembrete sobre quais são os elementos do enredo do conto. Como eu já disse, introdução, desenvolvimento e desfecho, né? Tá faltando aí o clímax que, como a Pro falou, a Pro tirou desse textinho porque ele estava bem resumidinho. Então, vamos lá, a Pro dividiu aqui o texto em 3 trechos. Olha o trava-língua. E nós temos que descobrir qual é o desenvolvimento, qual é a introdução e qual é o desfecho, qual é a introdução e qual é... Ih, olha a Pro embananando aqui, vamos lá. Qual é a introdução, qual é o desenvolvimento e qual é o desfecho. Aê, acertei. Então, vamos lá. Vamos ler o trechinho e tentar descobrir. Num bosque, perto de um lago, uma pata fez seu ninho. O patinho que nasceu por último era feio e passou a ser maltratado pela mãe, pelos irmãos e pelos outros patos. Essa parte aí que diz aonde acontece a história e quem são os personagens é que parte? Começo, meio e fim, ou fim? Introdução, desenvolvimento ou desfecho? Se tá dizendo aonde passa e quem é a nossa, aliás, introdução. Quem acertou aí? Muito bem. Lá embaixo, o nosso trecho é: finalmente se viu num magnífico jardim. Aí encontrou 3 belos cisnes e descobriu que ele era, na verdade, um cisne, um lindo cisne. Pessoal, já usamos a introdução. Aqui é desenvolvimento ou desfecho? É o final ou o meio do nosso texto? Vamos ler essa primeira palavrinha aqui? Finalmente se viu num magnífico jardim. Só essa palavrinha aí já nos dá a dica de que esse pedacinho aqui é o desfecho. Vamos lá. E por último, a nossa última frase, né? O nosso último trechinho.
Um dia, não suportando mais, o patinho feio foi embora. Ele viveu então muitas aventuras e passou também por muitos sofrimentos. Esse pedacinho aí, além de ter um princípio de clímax, né? Que ele conta, né? Que não suportou mais, fugiu, foi embora. Apesar de ter uma pequena ideia de clímax, eles tratam do desenvolvimento, né? É quando o nosso patinho foge, aí começa a acontecer o problema da história, pra gente poder se interessar, poder começar a ler e tentar, né, descobrir como que vai ser o final. É esse aí a ideia do conto, né? Tem um probleminha ali pra gente ficar procurando, tentando resolver e se interessar na leitura. Então, aqui, nossa última é desenvolvimento. Vamos colocar lá. É isso aí, meus amores. Terminamos. Tá lá escrito desenvolvimento, introdução, desfecho. Quem acertou, parabéns. Quem errou, não tem problema. Corrige, passa a borrachinha. Quando a gente voltar pra escola, eu passo certinho com a minha caneta, tá bom? Beijo, beijo, beijo. Até a próxima.